Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão, sendo um acupunturista fora da curva. Então, sejam muito bem-vindos que hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre baixa libido. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho mais a fundo sobre esse tema, sobre esse paciente em questão, né? Fazermos o diagnóstico de língua dele para chegarmos nos padrões de desequilíbrios e traçar uma linha terapêutica com um tratamento de curto, médio e longo prazo, não visando apenas as queixas físicas, mas o energético e o emocional, sendo assim um acupunturista fora da curva, tá? Vamos lá então? Vou fixar aqui o tema da live para nós começarmos, tá? Do nosso Café com Acupuntura. Café com Acupuntura. Caso clínico. Caso clínico. Baixa libido. E vocês sabiam que nós já passamos de 250 casos clínicos aqui? Mais de 250 casos clínicos, tá? Devemos estar aí em torno de uns 275 casos clínicos, mais ou menos. São 2 anos e meio fazendo isso aqui com vocês. 2 anos e meio. Incrível, né? Passa tão rápido. Parece que foi esses dias que estávamos começando aqui os Cafés com Acupuntura, né? E para quem ainda quer aprofundar ainda mais, eu dou um recado interessantíssimo para vocês. As inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional estão abertas e elas se encerrarão amanhã. Amanhã é o último dia das inscrições abertas. Nós já temos um preenchimento de mais de 85% das inscrições e então você não pode ficar de fora, tá? Devemos encerrar as inscrições amanhã ou, se preenchermos o número de vagas, encerraremos ainda hoje ou amanhã no meio do dia. Tá? Então corra, aproveita que vai ser incrível. Aí, ó, a Catarina já entrou. Parabéns, Catarina, seja muito bem-vinda. É incrível ter você conosco, tá? Conte conosco, qualquer dúvida estou à disposição, tá? Vai ser incrível aí essa jornada. É uma satisfação enorme minha poder participar dessa jornada, dessa caminhada com vocês, podendo contribuir, né? E também sendo contribuído aí por vocês nessa trajetória. Conte conosco, tá? Show de bola. Alex, Laurinda, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos falar do nosso caso clínico então aqui hoje. Paciente homem, 38 anos de idade, tá? 38 anos de idade, queixa de baixa libido. Queixa de baixa libido, tá? Paciente toma medicação para ansiedade, tá? Toma 3 medicações para ansiedade. Ansiedade e insônia, tá? Ansiedade, insônia. Tem labirintite, enxaqueca. Labirintite, enxaqueca frequente, tá? É um paciente que não sente fome pela manhã. Vamos até falarmos a respeito desse processo, né? Que entra num processo de desequilíbrio do ciclo circadiano, tá? Ou pela manhã é o horário que nós deveríamos ter mais fome, tá? É um paciente que tem baixa energia. Olha só as questões que estão por trás, né? Precisamos ficar atentos a isso aqui, tá? Fala pouco, baixa digestão. Fala pouco, digestão ruim. Tá? Arrotos, queimação. Arrotos, queimação, tá? Gastrite. Então tem muita alteração, tá? Que nós vamos falar a respeito de cada uma delas. O paciente se diz que não é feliz no trabalho. Não é feliz no trabalho.
tá? Começou a fazer atividade física, fez boxe, sentiu muita dor no corpo, né? Então, às vezes é sedentário, começa uma atividade física, tem muita dor muscular, tá? A anamnese desse paciente é difícil porque tudo ele fala que não lembra, tá? Tudo ele fala que não lembra. Então, olha só, é um paciente fechado, né? Que precisamos avaliar vários fatores associados para definitivamente entender o processo de desequilíbrio dele, mas isso geralmente vem com o tempo, tá? Com o passar do tratamento, nós vamos conseguindo compreender melhor o paciente, ele vai sentindo mais abertura para trazer informações Show? Então, olha lá, vamos discutir isso aqui dentro dos 5 elementos. Aí, tivemos novamente um travamento aqui. Vamos só esperar a internet normalizar um pouquinho aqui, que travou, tá? Tudo certo aí? Tá, vamos dando continuidade aqui, porque possivelmente ela vai travar de novo, que ela tá tendo alguns... É isso, agora voltou. Só me confirma aí se voltou, se está tudo certo, se áudio e a imagem está legal. Se o áudio e a imagem está legal. Me confirme aí, por favor. Ao vivo tem dessas coisas, né? Ao vivo tem dessas coisas. Show de bola, voltou. Então, beleza? Áudio ok, imagem ok, vamos dar continuidade então. Então o paciente que relata, né, baixa libido, tá? E a libido aqui, ela pode estar ligadas ao elemento água e ao elemento madeira, tá? Baixa libido, é um paciente que toma medicação para insônia e para ansiedade, tá? Paciente que toma medicação para insônia e para ansiedade, tá? É um paciente que vem apresentando quadros de labirintite, quadros de enxaqueca frequente. Olha então o elemento madeira sendo alterado, né? Com suas alterações aí bem importantes. Paciente que não apresenta fome pela manhã. Então isso aqui nos mostra uma alteração do ciclo circadiano, né? Então no ciclo circadiano nós temos esse processo de interação da energia yin, da energia yang, né? Então durante a noite nós temos um processo de repouso, de regeneração. Então pela manhã o estômago, o baço estão na sua máxima atividade, então é o horário que você precisa alimentar melhor, né? Muitas sociedades orientais até falam, né? Você deve almoçar como um rei, tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, né? Essa é uma nomenclatura só, o fato que eles falam para trazer a necessidade da alimentação mais pela manhã, porque até mesmo se você tiver com o intestino, né, o estômago, o metabolismo muito alto pela noite, você não vai conseguir fazer a metabolização da energia e dessa digestão durante a noite, comprometendo inclusive o quadro de sono, tá? Então precisamos estar atentos a isso, precisamos regularizar esse ciclo circadiano desse paciente, inclusive para melhorar o quadro de insônia, e melhorar também os hábitos alimentares dele, para que ele não possa alimentar muito durante a noite, num período muito tarde, para que o intestino não tenha uma interação muito grande e atrapalhe no sono e atrapalhe no processo de alimentação no dia seguinte, tá? Inclusive isso pode ser parte de um processo inflamatório, de uma alimentação pró-inflamatória que ele ingere, tá? Então a alimentação é parte importante aqui nesse caso clínico, que é um paciente que tem vários desequilíbrios gerais, né? Tanto é que ele vem apresentando com baixa energia, né? E a baixa energia então pode ser da terra, do metal ou da água, tá? Pode ser de energia yin, de energia yang e da energia ancestral, tá? É um paciente que fala pouco, então ele tem um processo de introspecção, né, mais fechado, mais tímido, que é a alteração do metal. Tem uma baixa digestão, tá?
Então, possivelmente tem uma alteração bem importante aqui do elemento terra, tá? Que não está captando, maturando e transformando os alimentos. Tá? É um paciente que tem gastrite, está queixando de queimação. Então, olha só o tanto de alteração que esse paciente está tendo, né? E é um paciente que fala que não é feliz no trabalho, né? Agora, pensa comigo um paciente que trabalha, né? E o tempo que nós mais gastamos na nossa vida é no trabalho. Pensa você não trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que faz o seu coração cantar, que você tem brilho nos olhos, que você acorda disposto para ir trabalhar. Né? Pensa você fazendo isso, trabalhando aí de segunda a sexta, 8 horas por dia, sendo que você realmente não tem esse processo de alegria, de felicidade em estar nesse trabalho. Né? Então é algo que compromete todo o processo, toda a cadeia energética do paciente. Toda a cadeia energética do paciente. Então precisamos estar atentos a isso. Tá? Porque isso dificulta, né, todo o processo de alegria, de realização, né, e inclusive de estabilização de hormônios e neurotransmissores. De hormônios e neurotransmissores que vão dar satisfação, que vão dar realização. Então o paciente entra nesse processo de tristeza, de insatisfação, de frustração. E isso acaba, né, prejudicando toda a cadeia energética desse paciente, a cadeia emocional desse paciente. Isso traz consequências não só no emocional como no energético, mas também no físico. Inclusive, pode interferir na libido. Pode interferir na libido. Né? Porque se o paciente não está feliz no trabalho e ele precisa enfrentar isso diariamente ali, 8 horas no trabalho, né? Ou alguns trabalhos mais, outros menos, mas em média 8 horas, ele passa praticamente 1/3 do dia dele, de 24 horas, né? 1/3 ele vai passar mais ou menos dormindo, 1/3 trabalhando e 1/3 na luta. Então precisamos entender que isso interfere diretamente no ciclo de recompensa desse paciente. Então precisamos, né, tratar esse paciente de uma forma integrativa, dando um autoconhecimento para ele, para que ele tenha clareza mental e ele tenha um processo de discernimento, de raciocínio discriminatório, para ele entender, né, qual que é o problema, qual que é o passo que ele precisa dar. Ah, beleza, esse não é o serviço que me deixa feliz, mas eu tenho outro em mente que eu consigo fazer uma transição e consigo ir. Então, a acupuntura vai dar para esse paciente uma clareza mental, um processo de limpeza da sua mente, de limpeza das suas emoções, melhorando o padrão das ideias para ele tomar a melhor decisão. É preciso sair desse emprego, é preciso buscar um outro, é preciso fazer o quê? Mas fazer isso com os pés no chão, não com a euforia, vou largar esse emprego, largue e depois não tenho o que fazer. Tá? Então precisamos dar isso para o nosso paciente, mostrar para ele o caminho, e mostrar para ele o caminho não precisa ser verbal. Você pode usar uma linha terapêutica dentro da acupuntura que vai trazer a limpeza dessas emoções, promovendo uma racionalização, uma conscientização, uma clareza mental, uma melhora do discernimento, uma melhora da decisão para esse paciente tomar a decisão mais acertada para ele. Não uma decisão com euforia. Faz sentido isso para vocês? Isso que muda todo o jogo. Isso que muda o jogo. Isso que vira a chave da acupuntura. Isso que te faz ser um acupunturista desejado no mercado, ser um acupunturista fora da agulha e não só um colocador de agulhas. Show? Olha só, vou trazer a foto da língua desse paciente aqui para nós avaliarmos. Me ajudem aí no diagnóstico dessa língua. Vamos lá por partes? Vamos lá por partes? Primeiro fator que nós vamos avaliar nessa língua é a saburra. Na parte onde nós conseguimos avaliar a saburra desse paciente, tem saburra? Se ela está presente, ela é branca ou amarela? Ontem eu fiz uma aula incrível sobre diagnóstico energético e emocional de língua. Tá? Se você não assistiu, tá no link da minha... Tá no link da minha, não. Tá no IGTV. Tá? Se você não encontrar,
você pode me mandar um direct que eu te mando ela. Uma aula perfeita sobre diagnóstico energético e emocional de língua. E aí, tem saburra? Ausente de saburra, né? Sem saburra. Sem saburra. Perfeito. Sem saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é a cor dessa língua. E aí, essa língua ela tem uma coloração mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? É uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Como que é a língua desse paciente? Bastante vermelha, né? Uma língua vermelha. Perfeito. Show. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua: alterações de forma. E aí, essa língua tem alteração de forma? Tem fissura essa língua? Tem fissura essa língua? Ela está edemaciada? Ela está volumosa? Como está essa língua? Perfeito! Tem uma fissura profunda nessa língua, né? Uma fissura profunda, uma marca de edemaciado bem grande. E é uma língua que está retraída. Retraída, perfeito. O paciente não consegue colocar ela toda para fora, ela está retraída. Show de bola. Show de bola. Então, a língua com a fissura bem profunda, tá? Bem edemaciada e que está retraída. O paciente não consegue colocar ela toda para fora. Tá? E, por fim, nós vamos avaliar o último fator, que é a umidade. Essa língua ela é úmida ou seca? Essa é uma língua úmida ou seca? Tem brilho nela? Tem brilho nela? Como está a umidade dessa língua? Perfeito. Úmida. Uma língua úmida. Show de bola. Então, encontramos todos os achados. Vamos traduzir isso agora para os padrões sindrômicos? Então, se o paciente apresenta sem saburra, ele tem uma deficiência de Ti do estômago que não consegue formar a saburra. Né? A saburra, então, é um subproduto da digestão. Se o estômago e o baço não estão conseguindo transformar, transportar e maturar os alimentos e não está tendo energia, nem yin, nem energia yang, para formar a saburra, essa névoa que recobre a língua, então o paciente com ausência de saburra, ele tem uma deficiência de energia do estômago. Tá? Se a língua está vermelha, o paciente tem um padrão de calor. Tá? Se tem fissura, tem uma deficiência de energia yin-ti do baço. O baço não está conseguindo formar a forma física, então deixa aparecer a fissura. Tá? Se tem um edema, tem uma estagnação de Ti. Se ela está retraída, ela também nos mostra essa estagnação de energia que não deixa a língua ter o movimento dela. Tá? Então ela fica retraída. E se ela está úmida, ela tem uma deficiência da energia yang-ti do pulmão, que não coloca os líquidos para circular, então começa a acumular líquidos orgânicos ali na língua. Começa a acumular líquidos orgânicos ali na língua. Faz sentido isso para vocês? Conseguem visualizar isso? Sim ou não? Perfeito? Então, ontem eu fiz uma aula sobre diagnóstico energético e emocional através da língua, tá? Tá aí
no meu IGTV. Se você não achar, pode me mandar um direct que eu te mando essa aula, tá? No caso da língua geográfica, pode interferir nessa avaliação? Não, não vai interferir porque a língua geográfica nos mostra uma alteração de forma. Também, então, nós vamos avaliar como uma deficiência de energia yin do baço, tá? Deficiência de energia yin do baço. Show? Perfeito! Então, aqui nós temos, né, os padrões de alterações desse paciente, então vamos correlacionar isso com a avaliação e a fisiologia energética. Tá? O paciente, então, está apresentando uma deficiência de Qi do estômago. Está apresentando um quadro de calor. É um paciente que está apresentando também deficiência de Yin do baço, que está gerando uma estagnação. Olha só que interessante, porque essa estagnação começa a chegar lá na madeira, não deixando o sangue chegar lá. Então gera insônia, gera alteração, tá? Gera alteração energética. Se está gerando uma estagnação lá no fígado, a energia Yang se acende gerando ansiedade, gerando labirintite, gerando cefaleia, enxaqueca. Olha como as coisas se interrelacionam. Tá? Pode explicar a retração da língua? A língua, então, ela tem que ter um movimento, né? Se está tendo uma estagnação de energia na língua, o paciente não consegue colocá-la para fora, então ela fica retraída, fica encurtada, tá? Show, Cris? Respondido? A estagnação de energia não deixa a língua ter o movimento de colocar ela para fora. Então ela fica retraída, encurtada. Show? Gera estagnação. E aí o paciente gera uma deficiência também de energia Yang Qi. Se a energia não está estagnada, não está circulando, como que a energia Yang Qi vai circular? Não vai circular. Se ela não circula, o corpo começa a gerar calor. Muito calor para quê? Para tentar diluir a energia. Só que aí piora o quadro de ansiedade. Acaba consumindo a madeira e gerando mais insônia. E o paciente já entra com 3 medicações para ansiedade e insônia. Olha que incrível. E aí me responde aí, se o paciente ele tem uma alteração do ciclo circadiano, que ele não tem fome pela manhã, um paciente que tem baixa energia, fala pouco, um paciente que tem todas essas alterações de estagnações da terra, tá? O paciente que não está feliz no trabalho, ele vai ter libido? Será que ele tem reação de serotonina, de dopamina, de realização pessoal, profissional, mesmo ele tendo uma boa convivência com a esposa? Não. Por quê? Porque o estresse, inclusive, piora o quadro de libido. A língua retraída também se liga ao baço, tá? É a alteração do baço. O baço gera estagnação e a estagnação, então, não deixa a língua ter o movimento dela, ela fica retraída, tá? Se liga ao órgão baço também, tá? Assim como a estagnação, o edema aciado. Show, Cris. Maravilha. Perfeito. Tá? Então, você acha que esse paciente vai ter libido? E quais são os fatores que melhoram a libido? Quais são os fatores que melhoram a libido? 1. Realização pessoal e profissional, né? Realização, a pessoa tem que ter alegria. Alegria. 2. Alimentação. Precisamos saber como é a alimentação desse paciente. Nós já sabemos aqui que toda alteração da Terra é o que mais chama a atenção nos desequilíbrios energéticos e físicos desse paciente. Se tem muita alteração aqui, provavelmente a alimentação dele é desequilibrada, muitos açúcares, muitas massas, muitos alimentos processados, tá? Hipercalóricos.
Tanto é que ele tem um excesso de ansiedade. Quando você tem um excesso de ansiedade, você geralmente tem preferência por esse tipo de alimento. Certo? Preferência por esse tipo de alimento. Terceiro, atividade física. Atividade física. A atividade física nos dá um processo, né, de descarga de hormônios e neurotransmissores, de sensação de prazer, de bem-estar, tá? Atividade física melhora a energia IAM para colocar ela para circular, para diluir a energia que está estagnada. Aí o paciente foi fazer boxe, só que possivelmente ele já é sedentário, então ele sentiu muita dor muscular. Mas ele vai ter que ser forte para conseguir extrapolar isso na atividade física. Quarto fator, o sono. Ou seja, esse paciente não está tendo nenhum desses fatores para ele ter libido. Vocês estão vendo? Ele não dorme bem, ele não pratica atividade física, possivelmente a alimentação dele não é boa e ele é um paciente que não está feliz no trabalho, gerando frustração, gerando a enxaqueca, gerando uma contrariedade, uma frustração. Isso piora o quadro de ansiedade dele, que compromete o sono, que compromete as escolhas alimentares, os hábitos de vida. Se alimenta com alimentos mais densos, ele vai ter energia? Não! Coloca um saco de cimento de 20 quilos nas suas costas. Você vai ter energia para brincar, correr, pular? Não vai! Não vai. A sua concentração vai ser nessa energia. E a concentração da energética desse paciente está na diluição dessa energia que está estagnada. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Rosimeire, perfeita explicação. Estou com o paciente exatamente assim. Então agora que nós entendemos tudo o que acontece por trás, energético e físico, e emocional nesse paciente, agora temos a condição de seguir uma linha terapêutica com os melhores resultados para ele. Mas esse paciente vai melhorar com 1, 2, 3 sessões? Não, porque nós já sabemos que o prognóstico dele vai levar um tempo maior até o reequilíbrio energético e emocional. Energético e emocional. Então, se nós quisermos falar de pontos que vão auxiliar, que vão melhorar a questão da libido, nós podemos falar inúmeros pontos aqui. Inúmeros pontos aqui. Né? Por exemplo, nós podemos usar P7R6, que vai melhorar a essência, né? Associado com BP4, com CS6. E aí, né, você pode utilizar isso aqui seguindo uma avaliação de curto, médio e longo prazo para saber quando você vai fazer isso aqui. Por quê? Porque se o seu objetivo for de curto prazo melhorar a libido, né, a libido está ligada a todos esses fatores. Então você vai ter que associar curto e médio prazo. Então o padrão de desequilíbrio desse paciente é a estagnação de energia. Estagnação de energia. Então se tem muita estagnação de energia, o baço pâncreas com CS6 vai ser primário e a dupla P7R6 vai ser secundária. Mas lá no longo prazo, onde você já tem uma melhora dessa diluição da energia, o paciente já diminuiu a estagnação, já diminuiu a fissura, já diminuiu a retração da língua, já diminuiu o edemaciado na língua, e agora você tem então, né, o paciente melhorando a alimentação, fazendo atividade física, melhorando o sono, você pode inverter isso aqui, buscando trabalhar mais a essência. Vocês entenderam a diferença de escolha de vasos maravilhosos primários e secundários? Vasos maravilhosos primários e secundários? Eu tenho uma aula só sobre vasos maravilhosos. Se você tiver interesse na aula de vasos maravilhosos, me mande um direct e eu te mando essa aula. Uma aula aberta. Tá? Então, vasos maravilhosos.
Você pode usar VC6 mais VC4 com eletroacupuntura. É uma combinação que melhora muito o poder de estímulo na região para melhorar a libido. Exatamente, você pode mesclar a linha terapêutica de inteligência emocional com protocolos funcionais. Quando tem energia acumulada desequilibrada e a patologia aparece na pele, causando dermatite, qual a melhor forma de tratamento? Depende dos Depende dos desequilíbrios energéticos, Andréia. Depende dos desequilíbrios energéticos. Lá no canal do Acupunturista no YouTube eu tenho uma aula sobre alergias e dermatite. Dá uma pesquisada lá que você vai entender um pouquinho melhor. Tá? Mas geralmente pode estar ligado a uma questão emocional de insatisfação e tristeza. Então trabalhar a parte emocional também é primordial. Por isso que eu falo tanto de emoções. Por isso que a minha linha de tratamento é buscando inteligência emocional, buscando dessensibilizar as emoções, buscando dessensibilizar, né, as emoções que estão gerando um comprometimento no paciente. Isso visa levar o paciente para um próximo nível, para um nível de autoconhecimento, de ressignificação das emoções, de transformação interpessoal e intrapessoal. É isso que faz a diferença. Tá? E G4 e F3 para circular a energia seria uma opção? Seria, só que F4 e G3 nós só vamos usar depois de usar baço 6 com baço 9 para diluir a energia. Aí sim você pode usar F3 mais G4, porque não adianta você querer circular uma energia que está densa. O que é mais fácil circular? Uma água ou um bloco de concreto? A energia densa é mais difícil, então nós precisamos diluir essa energia para depois colocar ela para circular. Perfeito? Mas aqui, a grande virada de chave, a grande transformação que vai acontecer aqui é a partir do momento que você trabalhar esse paciente de uma forma muito mais integrativa, de uma forma muito mais profunda. Tá? Não só usando pontos que trabalham as emoções, mas você seguindo uma linha terapêutica capaz de dessensibilizar as emoções desse paciente. Porque é um paciente que está extremamente comprometido no seu trabalho, gerando frustração porque ele não está feliz ali no trabalho. Então, nós precisamos melhorar o quadro desse paciente. E nós podemos fazer isso aqui no curto prazo. Sim, dessensibilização da terra. Para diluir essa energia, para melhorar esse processo, podemos usar a dessensibilização do fogo para melhorar a ansiedade. Paciente ansioso vai ter libido? Não. Por quê? Porque tem um nível de adrenalina e cortisol muito grande. Tá? Depois eu tiro foto do quadro e posto lá no canal do Acupunturista no Telegram, tá, Júnior? Eu posto lá para vocês, aí só entrar lá e copiar, tá? Usa os 2 vasos maravilhosos associados? Pode usar os 2 vasos maravilhosos associados. Tá? E naquele mesmo caso, se você quiser melhorar a circulação de energia, você pode usar inclusive VB4 com CS6 e VB41 TA5. VB41 TA5. Show? Dessensibilização da terra, dessensibilização do fogo. Precisamos também melhorar a dessensibilização da madeira para melhorar esse processo de frustração desse paciente. Para melhorar esse processo de insatisfação, né, no trabalho. Então, dessensibilização do metal. E aí você já faz a da água também, para controlar todas as emoções. Gerar aqui um autoconhecimento para que esse paciente possa evoluir num processo de racionalização e conscientização das emoções. Aí você começa a fazer isso aqui, o paciente fala, nossa, desde criança eu tenho alguma alteração física, eu tenho alguma alteração emocional. Ah, minha mãe sofreu muito na época que estava gestante. Então você pode vir aqui ainda e fazer uma dessensibilização gestacional para melhorar, para limpar as emoções que essa mãe possam ter vivenciado quando ainda estava no ventre. Quando essa criança ainda estava no ventre dela. Por quê? Porque as alterações de hormônios e neurotransmissores, adrenalina, cortisol, dopamina, serotonina, tudo isso cai na corrente sanguínea da mãe e chega até o bebê através do cordão umbilical.
através do cordão umbilical. E hoje nós já temos pesquisas que mostram que alterações emocionais na vida intrauterina, estresse da mãe no período pré-parto, levam a alteração anatômica da amígdala e do hipocampo, fazendo com que o paciente reaja de uma forma estressora em ambientes onde não tem risco de alteração emocional, em ambientes neutros, onde não tem ameaça. Por isso que alguns pacientes às vezes reagem de forma extremamente agressiva, na fala, no físico, no gesto. Já pararam para pensar isso? Por que a pessoa não tem o discernimento para entender o que é certo e errado? E às vezes, um momento de ascensão da energia yang, de calor do momento, ele vai lá e tira a vida do outro. Ele não queria fazer isso. Às vezes ele não queria fazer isso. Mas no calor do momento, ele viu como um momento extremamente ameaçador. E num ímpeto de proteção, sem ter o discernimento, sem ter a racionalização, sem ter o processo discriminatório para saber se aquilo era certo ou errado, fez isso com o próximo. Isso num caso extremo. Mas quantas pessoas que você foi conversar com ela tranquilo, falar alguma coisa que não tinha nada a ver, e a pessoa veio te atacando com palavras. Às vezes você entra numa discussão de duas pessoas que você não tem nada a ver, a pessoa te agride também, verbalmente ou fisicamente. Por quê? Porque ela não tem a discriminação, não tem o processo de discernimento. Ela tem muita ascensão da energia. E isso acontece por quê? Porque a pessoa não consegue ter a racionalização e a conscientização daquele momento. Então a pessoa gera uma emoção muito grande que dessensibiliza o sistema límbico, e isso não gera uma conectividade de conscientização e racionalização. Certo? E a mesma coisa aqui. Então pode ser que as alterações gestacionais interfiram na vida dessa pessoa. E ele não está tendo libido agora aos 38 anos, porque pode ter cicatrizes emocionais que ele traz desde a infância ou desde a vida intrauterina, que pode não estar gerando felicidade no trabalho. E às vezes a felicidade no trabalho dele não está ligado com o trabalho em si, mas está ligado diretamente com ele mesmo. Então, quando você fornece um autoconhecimento para esse paciente, vira o jogo, vira a chave. E ele olha para dentro dele mesmo e fala: nossa, esse é o trabalho que eu sempre queria, que eu sempre quis, e agora eu não estava feliz, mas eu não estava feliz com o trabalho por causa de um processo que estava interno comigo. Faz sentido isso para vocês? E é toda essa linha terapêutica que eu ensino dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, que é um programa praticamente de mentoria a respeito, de como você vai subir a régua dos seus tratamentos, tratando o seu paciente de forma muito mais integrativa, trazendo uma dessensibilização muito mais profunda. Então as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional estão abertas somente até amanhã, ou caso encerre as vagas antes. Nós temos já mais de 85% das vagas preenchidas. Se você tem interesse em fazer parte dessa turma, a hora é agora. Aproveita, entra nessa turma que vai ser incrível. Você já vai dar o primeiro passo para um processo de transformação, para você ser um agente de transformação na vida do seu paciente, promovendo um autoconhecimento nele, num ato de amor, de empatia, para mostrar para ele que ele, melhorando a alimentação, a atividade física e o sono, e tendo o autoconhecimento desse padrão de desequilíbrio emocional, esse paciente vai melhorar todos esses processos físicos, energéticos e emocionais. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Incrível como isso muda o jogo, Incrível como isso muda o jogo. Então as inscrições para o curso de Acupuntura da Inteligência Emocional estão abertas até amanhã, tá? Até amanhã, ou caso preencha o número de vagas antes,
tá? Vou tirar foto do quadro agora e posto no canal do Acupunturista no Telegram. Se você tem algum caso clínico que queira que eu traga essa minha visão também aqui no Café com Acupuntura, você pode mandar o caso clínico lá no meu direct, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. E toda terça e quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu estou aqui discutindo casos clínicos. Nós já temos mais de 275 casos clínicos discutidos. São mais de 2 anos e meio fazendo isso aqui toda terça e quinta-feira. Em alguns períodos eu ainda faço quase todos os dias. Show? Então, está na sua mão se você quer realmente evoluir o seu tratamento, evoluir a sua linha terapêutica, ter mais resultados, fazendo um diagnóstico preciso para saber o que o seu paciente precisa. O seu lugar é conosco no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Vai lá, faça a sua inscrição. Ah, professor, estou com dúvida. Me chama no direct que nós tiramos qualquer dúvida. Tá? Não fique com dúvida. Não deixe a oportunidade passar. Não fique esperando uma próxima turma. Entra agora. Está nas suas mãos. Vamos lá. Vamos seguir juntos. Tem uma galera que entrou. Tem uma galera incrível que entrou aí. Show de bola? É isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês de sempre. É uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui para nós fazermos esse programa. Esse programa só acontece porque tem outras pessoas aí que estão juntos comigo nesse processo aí para que isso aconteça. Então, muito obrigado a cada um de vocês aí que tira um tempinho do seu dia, que assista, que assiste, né? E que não, mesmo não assistindo ao vivo, assiste depois gravado, que compartilha. Tamo junto, somos nós, porque juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós somos imbatíveis. Susan, vale muito a pena o curso, maravilha, incrível, tá? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Tenha um excelente dia, tenha um excelente final de semana. Eu volto na terça-feira com mais uma discussão de caso clínico. Se você ainda não faz parte do canal do Acupunturista no Telegram, faça, porque lá eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, tá? Aguardo vocês, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.